título da mensagem que eu coloquei é: Quando as preferências ameaçam a unidade. Repita comigo. Quando as preferências ameaçam a unidade. É interessante que a gente vive o ano da unidade. E toda vez que você tem um propósito, tenha certeza que alguma coisa acontecerá para que esse propósito em Deus para a igreja venha perder alguma direção. Então, por isso, eu disse que a igreja, dentro de um contexto, ela é considerada um rebanho, né? Ela é considerada uma embaixada, e ela é considerada também, dentre muitos outros significados, o Israel de Deus e a família do povo de Deus. E dentro da família, às vezes, acontecem situações que a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando se fala sobre preferências, né? Filhos, às vezes o pai tem mais a tendência para um filho, a mãe tem mais a tendência para outro filho, isso acaba criando uma situação que os filhos podem perceber, isso não pode existir. E nós temos que tomar cuidado. Daí surge o desejo no meu coração de falar quando as preferências ameaçam a unidade. Daí também essa exortação. A ideia é que hoje a gente venha a ser exortado para estarmos atentos, porque às vezes a gente tem boas intenções e acaba atrapalhando um pouco. A gente quer ajudar e acaba complicando. Queremos ajudar e acaba complicando. 4 voluntários. Deixa eu chamar os voluntários. Pastor Elcio, pastor Carlos Anselmo, vou chamar os voluntários. Tati, Marisete, 4. Mais um, Alvir. 5. Ia chamar a Edson e Roberto, mas deixa para lá. Anselmo, vai lá para a bateria, por favor. Então vai lá e vai. Vai lá. Vai lá para a bateria. Você é o ministro do louvor, de louvor. Vai por baixo. Se tocar, já. Vai pro teclado, Marisete. Alvir, guitarra. Bora, Alvir. A guitarra, filho. Pega a guitarra ali. Mais um instrumento? Back vocal. O pastor Nelson falou back vocal. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, filho. Não, por que vocês estão rindo? Dó maior, Marisete. Liga! Gente, como é que liga isso? Eu quero pregar, vocês não estão deixando eu pregar. Eu preciso que eles toquem. Alguém pode ajudar a missão de louvor? Como é que liga? Você não sabe ligar isso, Marisete? Vamos ouvir. Meu pastor que está no back aí, dá um dó, pastor. Oh. É sem microfone. Vamos lá, vamos lá. Tá ligado aí? Pastor Elcio vai ser vai ministrar o louvor. Qual louvor aí, pastor? Qual louvor que você canta aí? Um louvor animado, que eu quero lembrar aí que eu estou perdido. Qual um louvor que a gente pode cantar aí? Simples. Glória, glória, aleluia. Vai lá, vai. Dá dó aí, dó, ré, mi, sei lá, qualquer um. Ah, liga aí. Vocês vão entender, vamos lá. Marisete vai dar o dó lá, dá o seu jeito, Marisete. Gente, por favor, isso aqui tá parecendo brincadeira, mas é sério, peraí. Caramba! Aê! Aê!
dá refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Ah, sei lá que estou cantando, estou desafinado, eu para isso mesmo. Vai, toca aí. Dá refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Canta. Breve o reino deste mundo seguirão. Não filma isso não, pelo amor de Deus, gente. Sinais da sua vida já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Vamos lá, igreja. Vai, céu, vai lá. Gostei. Ok, obrigado. Toca muito, hein? Obrigado, pastor, obrigado. Sabe qual o grande propósito, o grande desafio? Muitas vezes a gente quer ajudar. Muitas vezes, dentro do conceito de unidade, a gente quer dar o nosso melhor. Mas mínimas coisas podem trazer grandes problemas. Quando a gente não está em sintonia e pensa que está em sintonia, a unidade se perde. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós temos fraquezas e fortalezas. É nítido, é notório que a fraqueza desse grupo está na área da música. Eu desafinado, com exceção de um baterista que foi bem ali e alguém que estava arrebentando, e minha esposa também, é que foi bem. Mas a grande verdade é que, às vezes, a gente acaba, de forma imperceptível, e até mesmo sorrindo, e até mesmo curtindo, não estarmos atentos a possíveis situações que possam ocorrer, que em vez de trazer unidade, traz divisão. E você nem percebe. Você nem consegue entender. Eu, pelo menos, eu vou fazer uma comparação. Eu achei, com todo respeito, me perdoe os demais, pastor Carlos Anselmo, o melhor do grupo aqui. Me perdoe? Eu achei o melhor. Mas a partir do momento que eu começo a compará-lo com o baixista, com o tecladista, com o louvor, essa comparação começa a não ser saudável. A gente, às vezes, começa a não entender pequenas sementes que são brotadas, que fala que fulano é melhor que ciclano é melhor que beltrano, e por aí vai. O segredo, sabe onde estava? Era todos dando glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Porque problemas a gente vai ter. E eu quero ser muito transparente nessa exortação, por isso que eu pedi liberdade aos nossos visitantes, porque nós não somos uma igreja perfeita e não existe igreja perfeita. Mas a gente faz o melhor para ajudar. Sempre a gente vai tentar ajudar um ao outro. Mas temos que tomar cuidado, porque as divisões, elas podem ser imperceptíveis. E às vezes a gente começa a comentar e falar assim: você viu que ridículo aquele pastor com aquela guitarra, gente? Que coisa absurda. Não, e a outra lá que estava dando chutinho, parecendo assim. Aí
Ok, está todo mundo ouvindo, está todo mundo rindo, mas alguém pode estar passando sem estar percebendo em nada e achar que você está falando mal de A, B, C ou D. Isso aconteceu na empresa em que eu trabalhava. Né? Eu nunca me esqueço disso, eu já contei esse exemplo aqui, vou reforçar para muita gente. É, meu concunhado estava sentado e nós recebemos um pedido, por incrível, de um laboratório, até que recentemente nós fomos nesse hospital, de um hospital, e eu disse o seguinte: fature o pedido. E a pessoa que estava andando ouviu: Romildo demitido. Você sabe, mas minha esposa sabe do problema disso. Fatura o pedido, não sei de onde fulano está demitido. E não sei o que aconteceu, aí um falou com o outro: olha só, rapaz, você não sabe da maior. O cunhado deu uma semana, o Romildo acabou de ser demitido, rapaz, que coisa doida. O que é isso? Não sei o quê. Ó. Toma cuidado, se bobear, vai o Eli também. Aí o outro ouviu, passando, que o Eli e o Romildo tinham sido demitidos. E eu não estou sabendo de nada. Aí televendas, todo mundo batendo papo, gente, a empresa vai acabar. Está todo mundo sendo demitido. Quando a mensagem era: fatura o pedido. Então, no conceito de igreja, nós temos que tomar muito cuidado. Pastor Luiz Cláudio, quando começou a falar sobre aqueles conceitos de ajudar o outro, de estarmos próximos ao outro, é muito importante você vir para a Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, se você não veio, vem, lota essa igreja na Escola Bíblica Dominical a partir do domingo que vem, amém? Amém? Esteja aqui que você vai ouvir coisas incríveis e a gente vai fortalecer a unidade. Porque quando chegar algum vento de doutrina, alguma coisa errada, você vai cortar. Amém ou não amém? Aí você, quando olhar assim, caramba, ok, pastor Nelson pagou mico, Marisete pagou mico, todos eles pagaram mico, mas eu não estou aqui para criticá-los, porque eles fizeram o melhor para a obra de Deus. Amém? Então, tomar cuidado. E já que existem pessoas que são boas para fazer todo esse contexto, de trabalhar com excelência, a gente vai tentar ajudar. Teve uma igreja, exatamente, mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava falando para essa igreja. Essa igreja tinha a essência da espiritualidade. Essa igreja é uma igreja única em termos de dons espirituais. Uma igreja que possuía todos os dons. Uma igreja linda, maravilhosa, que todo mundo gostaria de ser o pastor dessa igreja, trabalhar nessa igreja, porque via manifestações de milagres e maravilhas. Estou falando da igreja em Corinto. Paulo, ele diz em determinado momento que ainda que tudo isso acontecesse, ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, refiro-me ao fato de cada um de vocês, de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, essa igreja que está cheia de dons, que está em crescimento, de manifestações espirituais, o apóstolo Paulo, ele identifica que existem ramificações de preferências. Entenda uma coisa, não é pecado você ter preferência. Isso não é pecado. O próprio Jesus tinha sua preferência. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. Jogaram a rede. Jogaram a rede. Jogaram a rede no mar. O pessoal é antigo, hein? O pessoal da boa. Você que não sabe, a galera da antiga sabe. Então, a ter as suas preferências, isso não é pecado. Cada um se identifica mais. Ter os seus grupos relacionais, isso não é pecado. Isso não é erro. É normal. Por exemplo, o pessoal aqui, deixa eu usar até o pessoal da IBD, a turma aqui, eles se dedicam para isso, estudam para isso. Então, a probabilidade deles estarem mais reunidos, fazendo mais reuniões, mais interação entre eles, é muito maior do que com os demais. E não tem nenhum problema nisso. Muito pelo contrário. Isso é um fortalecendo o outro. Como acontece no Ministério Diaconal, por exemplo. O Ministério Diaconal tem a sua formatação. Então, eles precisam se reunir, precisam discutir. E dentro do formato do Ministério Diaconal, eles precisam crescer, desenvolver. Isso é normal. E nós temos os grupos de conexão, que é a visão da igreja.
Agora, pare para analisar. Eu falei de grupo de diáconos e nós temos mais ou menos 12 ou 13 ministérios. Nós trabalhamos em grupos de conexão e trabalhamos em rede de ministério. Ok? São vários ministérios. Família, teatro. Por sinal, o Ministério de Teatro fez um trabalho lindíssimo na sexta-feira que eu recebi. Achei muito lindo. Parabéns ao Teatro da Igreja. Coisa linda. Eu quero que repita a peça aqui. E, enfim, nós temos um Ministério de Missões. Inclusive, hoje, pela primeira vez, depois de tanto tempo, nós estamos fazendo uma viagem missionária para começar a igreja em Portugal. Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. A gente vai começar a reunir o pessoal lá. Nossa viagem hoje é missionária para Portugal. Existem outras coisas que eu não posso falar agora, mas vão surgir na hora exata e vocês vão ficar muito surpresos, porque eu acho que agora, tenho certeza, tudo está se encaixando. Então, como eu estava dizendo, tudo isso faz parte, ter as suas preferências fazem parte, né? Não, fulano, eu prefiro mais quando eu gosto mais do pregador tal, eu gosto mais do guitarrista tal, eu gosto mais do baterista tal, eu gosto mais do professor tal. Isso é normal, isso é normal. O problema é quando você começa a ver essa pessoa e você começa a colocá-la de tal ponto e dizer o seguinte: eu não vou para a igreja porque fulano vai pregar. Eu não vou para a igreja porque o pastor Elcimar não vai dirigir o Aviva. Eu não vou para a igreja. Aí, meu irmão, você desculpa, você não está unindo, você está dividindo. Porque você deixou de ter a preferência em Cristo e está tendo preferência em pessoas. Amém ou não amém? Totozinho santo aí? Vira para a pessoa que está ao seu lado, como o pastor Carlos Anselmo sempre faz, eu estava com saudade disso. Diga assim: receba aí, meu irmão, receba! Receba! É na galeria também, galera. Fala aí. Receba! É isso aí, jovem. Então, às vezes nós temos isso. Nós temos uma visão na nossa igreja. A nossa visão é em grupos de conexão. Então, toda a igreja tem que voltar para grupo de conexão. Tem que apoiar os grupos de conexão. Tem que estar inserido no grupo de conexão. Nós temos muita gente frequentando a igreja e é humanamente impossível a gente ter uma relação muito próxima. Né? Eu tenho um pessoal que me relaciona mais próximo. Às vezes eu demoro para responder o WhatsApp, às vezes a pessoa manda para mim. Jefferson mandou 300 WhatsApps para mim, há 3 meses eu não respondo, mas eu vou responder em nome de Jesus. Por sinal, eu lembrei agora, Jefferson, que se você ainda, se você quiser participar da cantata de Natal, por favor, cadê o Jefferson? Ele está aí, não? Camila, está aí? Camila, fica em pé. Camila, Jefferson, fica em pé aí. Procure a Camila, dê o seu nome, vem fazer os testes aí, eu já fui aprovado para cantar. Deixa para lá. Vem participar da cantata, dê o seu nome, em dezembro teremos uma grande cantata com coral e orquestra e tudo mais. Enfim, Paulo, então, ele começa a falar: olha, igreja, vocês são uma bênção, vocês são maravilhosos, mas parece que um está seguindo um lado, está seguindo o outro. E a visão é essa, a visão é Cristo. Ele é o centro, Ele é Senhor, Ele é Deus. Vocês podem gostar da proeminência de Apolo, da forma que Apolo ministra, do jeito que Apolo se desenvolve. Vocês podem ter uma preferência por mim, que sou apóstolo da igreja aos gentios, ou até mesmo Cefas, que foi Pedro. Mas saibam de uma coisa: nenhuma dessas preferências podem tomar o lugar do cabeça da igreja. Nenhum. Nenhum. Não existe aqui uma pessoa que possa tomar o lugar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não existe eloquência, não existe posição, existe aquele que determina e que conduz o rebanho. Ele é Jesus. E nós precisamos entender isso. Vou mandar falar para o seu irmão que está ao seu lado 40 vezes. Você mandora isso, hein? Então, Paulo vai falar: você está dividido. Então não é questão de gostar. É tomar cuidado com as preferências. É cuidado com a boa intenção. Todos os pastores tiveram boa intenção. Todos. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Vem aqui rapidinho. Vou ilustrar de novo. Ministério de Louvor. Todos que sabem tocar, todo mundo que... Agora eu vou chamar as mesmas pessoas que estavam pagando mico aqui comigo. Vem cá, todos. Vamos lá. Todo Ministério de Louvor, cadê o pessoal? Quero todo mundo aqui. Isso aqui, gente, vocês não têm ideia da profundidade do que está aqui. Está sendo colocada uma mensagem para você assim: meu Deus do céu. Quando eu comecei a descortinar essa mensagem, eu parei tudo que eu ia fazer de madrugada. Eu falei: meu Deus, isso só pode ser o Senhor que está me dando isso. Quem não quer vir? Vem cá ouvir.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, nós temos aqui músicos agora. Vamos lá, vamos lá. Microfone, vamos lá. Agora, lembra que Marisete estava tentando tocar o teclado? Agora Marisete vai simplesmente apoiar e segurar o teclado. Apenas isso, Marisete, apoia. Vamos supor que aqui não tenha mais nada. Marisete está apoiando para alguém que sabe fazer, que foi chamado para fazer. Fica aqui do lado dele, pode só dar um abraço nele. A mesma coisa, vamos imaginar que ele não tivesse essa corda, o Alvin estaria segurando a guitarra para ele. Da mesma forma, Selma, abre lá. Para todos os efeitos, o ar-condicionado está desligado ali. O Selma está tentando ligar o ar-condicionado para ficar... Fica aqui, ajuda aqui. Apoiando. E aqui... Agora vamos lá, já refúgio a glória eterna, de novo, vamos começar? Olha só, isso. Se fica ajudando aí, faz de conta que está queimando tudo, aí você está ajudando. Note bem, antes vocês viram todos querendo fazer. Amém? Preste atenção no que estou falando. Isso, faz aí, isso. Já é essa parte. Benção. Ótimo. Note bem, antes vocês viram todos querendo fazer. Amém? Bênção, não é bênção? Porque todos deram o seu melhor. Mas não era praia. Agora todos resolveram ajudar quem sabe fazer. Se unirem em prol de um objetivo: adorar ao Senhor. Então vamos ver. Alguém segurando o teclado porque não tem a base. Alguém segurando a guitarra porque não tem a corda ali. Os microfones estão dentro da sua normalidade, tentando trazer o melhor. Um baixo e um baterista. Só que todo mundo está se ajudando. As pessoas que começaram só estão ajudando. Porque Deus chamou alguém para fazer. Deus chamou alguém para fazer a obra. E chamou outros para ajudar. Já refúgio a glória eterna. Vamos lá, vamos cantar, Tati. Vamos cantar. Vamos lá. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, Mas se mostram cada vez. vencendo vem Jesus. Vamos lá! Faz assim com a mão, ó. Aleluia. Faz assim com a mão. Vai na galeria, ó. Glória, aleluia. Aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim. O clarim que chama os Observe. crentes. Marisete apoiando. Haja sua Marisete dando apoio. Cristo à frente do Chamado. seu povo. Entregando. O Senhor já conquistou. O inimigo em retirada. Olha aqui, ó. Seu furo já demonstrou. Chamado. Vencendo E o apoio. vem Olha aqui o chamado e o apoio. Chamado e apoio. Chamado e apoio. Todos sendo um. Todos sendo um. Em prol de uma visão.
Muito obrigado. Podem sentar. A mensagem continua. Vocês entenderam? Amém? Entenderam ou não entenderam? Oi? Entenderam? Então é mais ou menos assim. A gente precisa entender que o primeiro ponto, tudo isso foi introdução. O primeiro ponto são quando as preferências substituem o propósito. Marisete poderia ter a preferência. Não quis. Fulano poderia ter a preferência. Não podemos, temos que tomar cuidado com isso. Então guarde isso. Cristo, certamente, ele tinha proximidade, mas ainda assim, ele nunca desrespeitou ou deixou os seus discípulos. Por aí foi, ele seguiu. Um outro ponto que é interessante, gostaria que vocês entendessem, está em Hebreus 13, 17. Deus, ele trabalha através da ordem e da autoridade espiritual. Deus, ele trabalha através da ordem e da autoridade espiritual. Hebreus 13, 17 diz: obedecei vossos líderes, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como que devem prestar contas. A Bíblia Sagrada toda ela não tem um choque de identidade, como se fala, a chamado de autoridade espiritual. Toda ela é única. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver Deus chamando Abraão, Deus chamando Isaac, Deus chamando Jacó. Lógico que tem uma gama de pessoas que vem tudo por trás, mas tem um direcionamento. Você vai chegar em Moisés, você vai chegar em Josué, você vai chegar nos juízes, nos profetas. E você vai chegar no Novo Testamento, você vai pegar os discípulos. Toda a história bíblica, ela tem uma direção, ela tem uma linha de autoridade espiritual. E quando você chega no Novo Testamento, você entende muito bem, quando se trata de igreja, teremos problemas, porque a igreja é uma família, faz parte de tudo isso. Mas se alguém não chegar e colocar o trem do trilho, vai ter problema. Porque todos temos boas intenções. Amém? 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 E isso eu quero dizer para vocês. Então, a liderança toda tem que prestar conta. Existe um rebanho para ser protegido, existe uma visão para ser protegida, e às vezes a gente não consegue entender isso. Por exemplo, eu tenho total, repetindo aqui, eu não sabia que o Luiz Cláudio ia fazer esse vídeo, mas eu fiquei muito impactado, que parece que eu liguei para ele ontem e falei assim: Luiz Cláudio, por favor, coloque esses temas assim, para você discutir. E porque eu sinto que a gente precisa, nós estamos no ano da unidade. O que ele falou no vídeo dele? Nós estamos no ano da unidade. Gente, como é que a gente vai ter unidade se a gente não aprende o que é unidade? A escola bíblica dominical está sendo falada aqui. A gente chega aqui 9 horas da manhã, entendeu? Certamente o pessoal da EBD vai postar isso no app da igreja, essas informações todas. Mas é importante a gente entender, porque às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Foi o que aconteceu com a minha esposa, querendo ajudar o menino, o Miguel, tocando. Acabou atrapalhando, quase derrubou ele ali, né? Faz parte. Amém? Terceiro ponto. Nem tudo o que podemos fazer, falar ou compartilhar edifica. Nem tudo. Nem tudo que podemos fazer, falar ou compartilhar edifica. Gente, eu só estou usando Bíblia aqui, tá? Depois eu posso mandar mensagem para todo mundo. Depois eu peço ao Ministério de Comunicação para poder até ajudar a gente a crescer unido. Porque surgem situações que você pensa que é muito fácil, que pode edificar, mas não vai edificar. Essa igreja de Coríntios, meu Deus do céu, eu queria ser membro dessa igreja. Queria ser membro da igreja de Coríntios. Uns queriam ser de Éfeso, outros de Esmirna. Eu queria entender o conceito dessa igreja. É impressionante. Paulo diz, na primeira carta, no capítulo 10, versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são, mas nem todas convêm. Ele está falando, olha só, vocês aí, tudo isso que estão fazendo, pode ser lícito. Mas pode ser lícito ao modo de vocês, mas nem todas convêm. Todas são lícitas,
mas nem todas edificam. Sabe o que Paulo está ensinando aqui à igreja de Corinto? Maturidade. Paulo está ensinando a igreja de Corinto a ser madura. São 25 anos de ERCs, chega de cafezinho. Alguém aqui tem mais de um ano, com exceção do pessoal que chegou semana passada, do retiro, o pessoal pensa, e da galera do retiro, levanta a mão assim. Vocês estão aliviados, tá? Vocês estão aliviados. Mas a galera já antiga aqui está recebendo um totozinho santo. Né? Por quê? Para entender que esse princípio é significativo. Eu posso dar minha opinião, você pode dar sua opinião. Eu posso criticar, você pode criticar. Eu posso comentar, você pode comentar. Eu posso questionar, você pode questionar. Mas a pergunta não é essa. Sabe qual é a chave? Não é eu posso. A pergunta correta é, isso convém? Isso convém? Isso vai edificar? Certa vez fui pregar na igreja, aqui, preguei sobre fofoca. Lógico que aqui não existe isso, né, irmão? Lógico que aqui não existe. Isso aqui não existe. Lugar nenhum existe. Família não tem fofoca. Não existe. Não é pra gente. Mais uma vez eu fui falar sobre fofoca aqui. E ao terminar o culto, já sabem, algumas pessoas já sabem, uma pessoa chegou perto de mim, eu nunca mais piso nessa igreja, pastor Alcemar. Por quê? O senhor pregou direcionado. Então, a questão não é se eu posso. Isso convém? Isso edifica? Isso fortalece a unidade? Esse tem que ser nosso pensamento. É isso que tem que estar convergindo, porque muitas divisões, elas começam, às vezes, por palavras inocentes, por intenções inocentes. E cabe a mim, como pastor da igreja, exortar a igreja em unidade, em visão e clareza onde queremos chegar. Amém? Então, somos uma igreja que trabalhamos em ministério, sim. Tem vários ministérios aqui. Vamos lá, vamos citar. Ministério de teatro, dança, vamos lá. Mulheres, homens, mais o quê? Vamos falando. Diaconato, pessoal de recepção, ação social, olha quantos. Louvor, intercessão, infantil, olha quantos ministérios. Agora nós temos uma visão, qual é? A visão da igreja. Falamos vários ministérios. Qual é a visão da igreja? Grupos de conexão em unidade. Está claro a mensagem? Amém? Então a gente tem que abraçar isso, interagir. A gente vai crescer, a gente vai se ajudar. Você quer ver uma coisa? Eu vou citar aqui um exemplo. Não vou citar nome por questão de ética. Surgiu um problemaço na vida de um irmão nosso agora recentemente. Colocamos mensagem nos grupos aí diversos e nos ministérios também. A situação daquela pessoa era muito difícil. Em menos de 10 horas, aquilo que era uma grande tempestade para essa pessoa se tornou uma bonança. Sabe por quê? Porque todos se uniram no mesmo propósito. Simples assim. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque uma conversa paralela, né, Romildo tira o pedido, alguém vai interpretar errado, está sendo demitido. Uma comparação pode ser complicado, trazer divisão. E nem tudo aquilo que nós pensamos precisamos dizer. Não, é reviver em Cristo, é assim, outra igreja é assado. Olha, sabe, aquela igreja... Rapaz, você não acha que aquela igreja do pessoal do véu é mais santo que a gente? É, né? Você acha que é? Eu acho que sim, hein? Irmã, ele falou assim, não deixa ele me achar, não. Irmã, você está de verde esperança?
Porque você crê que essa igreja não vai ser salva e você vai ser, irmã? É isso? Só é salvo quem está de verde. Eu lascou para mim, gente. Lascou para mim. Estou perdido. Então, vamos voltando a brincadeiras à parte. Às vezes costuma comparar a igreja A com a igreja B, né? Para de comparar a igreja. Igreja não salva ninguém. Igreja vai ficar tudo por aí. Existem um texto, eu não vou citar aqui para não entrar em detalhes teológicos, mas as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas foram abertas segundo o propósito de Deus. Todas elas estão fechadas hoje. Não tem uma aberta. Só que ninguém fala. Igreja vai passar. Pastor Elcemar vai passar. Todos os pastores aqui passarão. Você vai passar. Os ministérios passarão. Os G6 vão abrir, vão fechar. A vida vai continuar. Tudo vai mudar. Mas existe alguém que é imutável. Existe alguém que é o cabeça da igreja. O pastor passa, mas ele jamais passará. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o cabeça da igreja. Ele é imutável. Todas as igrejas são submissas a ele. Vamos parar de comparar aquilo que Deus tem para a gente, Deus tem para a gente. O que Deus tem para a Igreja Batista, tem para a Igreja Batista. O que Deus tem para a Presbiteriana, tem para a Presbiteriana. O que Deus tem para a Congregacional, tem para a Congregacional. Todos juntos um dia isso vai acabar. Não tem bandeira de igreja. Todos serão chamados Reino de Deus, participantes do Reino de Deus. Amém? Deixa eu aproveitar e perguntar, tem alguém aqui da Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista? Levanta a mão assim, então, aí, visitando ou não? Ô, benção, qual igreja vocês são? Hã? Batista? Vocês vieram num culto? Vocês vieram num culto bom, filho. Então não tem, naquele dia não vai ter Batista, Presbiteriana, Reviver, vai ter a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que você vai estar presente, que eu vou estar presente, que todas essas divisões vão acabar, porque nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Aqui em cima que é para ele. Quarto e último ponto. Eu tinha mais 10 para falar. A marca da maturidade cristã, do amadurecimento cristão, preserva a unidade. Isso eu falei aqui, vou repetir, eu falei na reunião de segunda-feira, quando eu li a visão da igreja. Quem não estava aqui, não percebeu, então quero falar para toda a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito do vínculo da paz. Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente para perseverar a unidade do espírito vínculo da paz. Olha esse versículo. Esse versículo é interessante. Paulo não está dizendo que vai ser criado a unidade. Ele fala que vai ser preservada a unidade. Não é criada, é preservada. Eu lembro do início da IERC, inclusive eu recebi as fotos do primeiro culto. Anselmo parecia um galã. Lembrava muito do Sargento Garcia, do Zorro, lá, aquela... Eu estava vendo, eram mais ou menos 10 pessoas lá. O Elias que me mandou essa semana, com as fotos, depois vou compartilhar com vocês. Primeiro culto da IERC. No primeiro momento, todo mundo unido. A igreja pequenininha ali, né? Pastorzinha, cafezinho, isso e aquilo. Aí a gente vem para cá, a igreja começa a crescer, a gente começa a perder um pouco. Lá foi a igreja, quando é formada, a unidade é criada, porque todos nós somos parte do corpo de Cristo. Mas Paulo está chamando a atenção agora, já não é a igreja em Corinto, ele está falando para a igreja de Éfeso. Olha, e essa igreja era fera em termos de teologia, em termos de entendimento bíblico. Essa igreja era top. Os caras eram muito fera.
Em dado momento, eles abandonaram o primeiro amor. Tanto que é chamado a atenção dele, Cristo chama a atenção dessa igreja, no início do livro de Apocalipse, dos 3 primeiros capítulos, para que Éfeso volte ao primeiro amor. E ele diz, Éfeso, vocês precisam preservar a unidade, significa que a unidade já existe. A unidade já existe. Então, balança a pessoa que está ao seu lado e fala assim, irmão ou irmã, a unidade já existe. Balança, ninguém está balançando, balança, gente. Balança aí, ó. Diga, você é isso aí, jovem, isso aí. Diga, a unidade já existe. Precisamos apenas preservá-la. Amém ou não amém? Você está entendendo essa palavra, amém? Se não tiver também, depois você fala comigo. Não tem problema, não. Que aí a gente vai tentar esclarecer ainda mais. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem ama a igreja, quem luta pela igreja de Cristo, em primeiro lugar, não alimenta disse-me-disse. E nem fofocada. Não alimenta, não dá brecha. Está tendo alguma coisa? Olha lá. Só vem para a igreja domingo de manhã, de noite não vem de jeito nenhum. Meu irmão, cuida da tua vida. Salvação individual. Cuida da tua vida. Você está preocupado mais com a vida dos outros que com a tua. Amém? Ninguém dá glória a Deus nessas mensagens, né, rapaz? Você reparou? Ninguém dá glória a Deus, ninguém pula, não tem sapato, glória, não sei o quê, não tem. Rapaz. Esse tipo de mensagem não tem. É lógico que nós não somos... Ninguém aqui é bobo, a gente está vendo quem é quem. Existe um funil, existe uma pirâmide invertida onde existe graus de exigências. A gente está vendo isso, a gente não é bobo. A gente está olhando, a gente está entendendo. Fique tranquilo. A gente só se preocupa eu só me preocupo em que você fique atento, que às vezes a gente se preocupa mais com os outros do que com a gente. Isso causa divisão. Isso causa divisão. Às vezes a pessoa fica apontando o seu defeito. Para de apontar defeito, vê coisas boas. Vê coisas boas. Tanta coisa boa para ver. Tem uma goteira aqui que não para de jeito nenhum. Atrapalha. Chama atenção. Mas olha quanta coisa boa está ao redor. Vá no ministério infantil. Olha quanta qualidade essa igreja tem. Por isso que a importância de você ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Por isso que você tem que investir no reino. Os teus filhos precisam ser tratados. Aqui nós estamos preocupados com isso. Enquanto nós estamos aqui cultuando, tem várias professoras se dedicando lá, ensinando as crianças o caminho que ela deve andar. Fazendo o teu papel, ajudando. Até invertendo determinadas posições. É o que está acontecendo. Então vamos tentar ver o mundo de uma forma diferente. Vamos procurar olhar uma outra forma. O que foi feito aqui estava mais ligado a uma comparação. Em vez de lembrar da comparação, lembra de o que cada um fez? Eles cooperaram. Então, evite a comparação e aproveite e ajude na colaboração. Simples. Vamos entender todos esses conceitos. Paulo volta à igreja, para a conclusão da mensagem, o Ministério de Louvor pode subir. Ele volta para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 3, 5 e 7, ele vai dizer o seguinte: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Eu plantei, diz Paulo. Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Homens falham, igrejas falham, mas Cristo permanece para sempre. Amém? Coloque-se de pé. Vamos nos ajudar? Precisamos entender
Nos ajude. Quando notar alguma coisa, fala com o teu líder. Peça permissão. E outra coisa, não me proteja. Às vezes determinadas proteções só atrapalham. Fale comigo. Antigamente eu dizia muito sim. A pessoa vinha falar comigo sim, 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 sim. Até um dia que eu aprendi que os 10 mandamentos, por 8 vezes Deus diz não. Não matarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho. Nada, não isso, não aquilo. Mas 2 vezes, das 10 posições, ele não diz sim. Ele não vê sim de Deus. Você vê não e exortação. Porque Deus não quer que venhamos a nos perder. Com todo amor, com todo carinho, eu venho exortar a Igreja Evangélica Rever em Cristo. Seja ajudando um ao outro, colaborando um com o outro, dando a mão um ao outro. Ah, mas hoje não é a minha escala. E daí? Você não trabalha para ir para o pastor. Você serve a Jesus. Pega a mão da pessoa que está ao seu lado. Levanta a mão dessa pessoa. Isso aí. Fecha o corredor, fecha o corredor, fecha o corredor, fecha o corredor. Essa foto merecia. Depois compartilha isso na internet também. Cadê a nossa missionária? Tira uma foto, coisa linda. Levanta a mão, vem aqui à frente. Levanta-se a mão assim, olha. Eu queria que você olhasse para um lado. Olha para o outro. Olha para um lado, olha para o outro. Fala assim, me ajuda, meu irmão. Fala, me ajuda, meu irmão. Fala, me perdoa, meu irmão. Nós queremos juntos vencer. Levanta a mão do seu irmão aí, olha. Cadê o Ministério de Cuidado? Cadê a menininha que estava tirando foto? Tá um celular aqui, me ajuda aqui. Alguém tira uma foto aqui. Isso aqui tá lindo demais. Levanta a mão assim, ó. Isso. Diga assim, ó, para a pessoa que está ao seu lado, eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Cristo. Sorria para a pessoa que está ao seu lado. Sorria para essa pessoa. Sorria você que está na galeria. Sorria você que está aqui embaixo. Vamos trabalhar juntos. Vamos construir juntos um novo tempo e uma nova história. Nós podemos fazer a diferença. Não queremos ser os melhores. Queremos se unir com a Assembleia de Deus. Queremos se unir com a Presbiteriana. A Reviver não é melhor do que nenhuma outra igreja. Nenhuma outra igreja é melhor do que a Reviver. Mas nós temos um único Deus, um único Senhor. Ele está nesse lugar. Você quer vê-lo? Olha para o lado. Olha para o lado. Olha para o lado. Você quer ver Jesus? Olha para o lado. Olha para o lado. Olha para o lado. Olha para o lado. Estou vendo Jesus na minha frente. Coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo Levante a mão assim, olha. coração. Tira uma foto de ter aqui para vocês entrarem depois no Instagram da igreja e marcarem esse Para a momento. paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Agora levante a mão aqui, olha. Somos corpo, assim bem ajustado, Agora salte a mão da pessoa que está ao seu lado. totalmente Eu queria ligado, convidar você para sair do seu lugar. unido
seu lugar, vamos sair, sai do seu lugar. Convido a todos vocês, líderes, cadê os líderes que acham? Sai do seu lugar. Coração do Pai. Vamos juntos. Sai do seu lugar. Coração regenerado. Coração transformado. Vamos nos abraçar. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto dele.